Bom dia a todos. Estávamos aqui conversando, que é uma mesa de mulheres. Que graça, fico muito feliz, honrada. Agradecer o convite da Marilice. O tema da minha palestra, na verdade, é trazer para vocês uma reflexão sobre o que é psicopedagogia, né, e o porquê que é tão importante que ela saia do patamar de especialização e vá para o patamar de profissão. Porque nos países desenvolvidos e na nossa vizinha Argentina, a psicopedagogia já é profissão. Então eu vou, na verdade, fazer um convite para que vocês conheçam um pouquinho mais do que é a psicopedagogia. Vou começar me apresentando porque, de fato, digamos que eu não escolhi a psicopedagogia, eu fui escolhida. Quando meu filho tinha 7 anos de idade, ele teve muitas dificuldades na vida acadêmica ali, escolar. Ele está finalizando o ciclo agora, no 3º do ensino médio. Mas até então eu tive muitas dificuldades, principalmente na parte de aprendizagem, até a gente descobrir que ele tinha TDAH. E aí eu fui estudar psicopedagogia inicialmente para ajudá-lo. E hoje eu transformo vidas. E por que eu falo que eu transformo vidas? Porque passar pela psicopedagogia é passar por uma transformação do desenvolvimento humano. Então eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, tenho 20 anos de experiência aí do chão de giz, trabalhei aí com a infância, com os anos iniciais, hoje eu atuo em faculdades, trabalhando ali, né, na graduação da pedagogia, falando de psicopedagogia, porque eu acho que todo professor precisaria compreender um pouquinho desse universo tão importante que alia a neuropsicologia e a neurociência. Tá? Bom, vim trazer aqui um patamar rápido, né? Não quero me estender, mas eu vou tentar ser breve. A psicopedagogia, ela existe, ela começou lá na Europa, especificamente ali na França, nos anos 70, com uma área que aliava a psicologia e a pedagogia. Se a gente olhar hoje, não é só psicologia e pedagogia, tem filosofia, antropologia, neurociência, ela traz e trilha caminhos muito importantes para a gente entender como esse cérebro aprende. E também traz um viés de autoconhecimento quando a gente fala que a gente precisa se entender enquanto sujeito que aprende. E quando a gente se entende, independente de diagnóstico, a gente avança e a gente evolui. Tá? E aí, quando a gente vem para o Brasil, no finalzinho ali da década de 70, através de estudos, dessa importância de olhar para essa aprendizagem, a psicopedagogia começa a se consolidar, mas só nos anos 80, com cursos e especializações, que a psicopedagogia chegou, né, no Brasil. E não tem como falar de psicopedagogia sem falar da ABPP. Eu sei que hoje a gente está num patamar aí, teve até uma certa confusão entre sindicato e ABPP, rumo a essa questão da regularização, mas a gente não pode esquecer que a Associação Brasileira de Psicopedagogia é um órgão que respalda a nossa área, tá? Hoje eu vou trazer um pouquinho da lei do sindicato, do projeto de lei que já está mais avançado. Tem 2 projetos de lei que tramitam, mas o do sindicato está um pouquinho mais avançado, né? Porque a ABPP, ela tem também essa questão da base da psicologia e o sindicato da base da pedagogia. Mas independente se a sua graduação é de psicologia ou de pedagogia, existem cursos reconhecidos pelo MEC. Se você tem psicopedagogia, você pode atuar com as aprendizagens. E por que eu falo que atua com aprendizagem e saúde? Porque a gente lida com crianças neurodivergentes. Então, a gente também está e faz parte da área da saúde, tá? Então, aqui um patamar muito rápido. Mudou aqui? Não tem problema. Se eu apertar aqui, será que vai? Não rola. Então, vamos lá. A psicopedagogia, ela ganhou espaço na década de 70, com a publicação da revista de psicopedagogia. Em 1980, aconteceu o primeiro encontro nacional e, a partir desse momento, a ABPP foi fundada. E aí, hoje, nós temos várias regionais que promovem cursos, que promovem encontros, sempre pensando nessa possibilidade de agregar, porque eu penso que nós não estamos aqui para brigar, né, uns com os outros. Nós não queremos tomar a área do psicólogo, nós não queremos tomar a área do fonoaudiólogo, nós queremos trabalhar juntos. Não tem como a gente trabalhar separado e nós temos relevância no nosso papel, porque nós entendemos, compreendemos a aprendizagem e ela precisa integrar a saúde, tá? E aí, eu voltei.
Gente, esse negócio aqui não está muito bom, não. Quer que eu... Volta, isso. Eu acho que é melhor, viu? Eu prefiro. Nada substitui a máquina. Vai para frente. Mais um. Mais um? Não, você tem que ir para trás. E aí, a gente vai falar do símbolo da psicopedagogia, que inclusive eu tenho tatuado no meu braço. Porque eu falo que a psicopedagogia... Tem aqui, ó. A psicopedagogia não só transforma as crianças que passam por mim, mas me transforma. Eu não consigo sair do consultório do mesmo jeito que eu entro todos os dias, porque a gente vê uma espiral de evolução. E aí eu vou trazer um símbolo que a própria ABPP implantou, né, desenvolveu, que é a fita de Moebius. Eu aprendi com meu esposo que ele fala várias línguas, não é brasileiro, não é português, nada disso. E aí a gente tem aqui o indivíduo que vai passar por esse processo de transformação e sair diferente. E é isso mesmo, quem vivencia a psicopedagogia entende isso. Passam diversas crianças, eu vou até contar um relato rápido aqui de um jovem que passa comigo há uns 2 anos, ele tem 17 anos. Ele tem o transtorno do desenvolvimento intelectual, DI. E ele passou por vários profissionais, mas ele nunca tinha passado pelo psicopedagogo. E ele começou a ler e escrever. E eu falo emocionada que o dia que ele começou a ler e escrever, ele chorou. Ele virou para mim falando, não acredito que eu estou conseguindo unir as letrinhas e entender o som delas. E ali chorou eu e ele. Então, um jovem de 17 anos que consegue ler. Para ele, isso, para mim também foi de grande significado. Então, eu não consigo não me transformar. Inicialmente, eu pensei em só ajudar meu filho. E hoje, tanto eu quanto meu esposo atuamos também com adultos. Quando a gente olha para a faculdade ali, tem muitas pessoas que estão na faculdade e você percebe várias lacunas que não foram trabalhadas, bem desenvolvidas na educação infantil. E eu me volto para a educação infantil e falo que a educação infantil é sim mais importante que a universidade. Mas nem todo mundo está preparado para essa conversa. Tem muitas lacunas que ficam na primeira infância. E o psicopedagogo pode ajudar nesse processo que envolve a aprendizagem. Não, é para frente isso. E aí a gente tem os tipos de psicopedagogia, né? A clínica que atua em consultório, intervindo, avaliando. E por que eu falo que tem neuropsicologia envolvida? Porque quando a gente vai diagnosticar ou buscar uma hipótese diagnóstica, a gente vai começar a fazer uma avaliação para investigar, não tem como a gente fazer isso sem utilizar protocolos validados com o viés da neuropsicologia não restrita, né? E a gente consegue ter um patamar de como esse cognitivo se desenvolve, tá? No institucional, a gente pode atuar com grupos. E quando eu falo grupos, a gente pode entrar nesse chão da escola para formar professores. Hoje, meu trabalho não é só dentro da clínica. Eu vou até a escola e eu tento trazer estratégias validadas que têm relevância e que pode ajudar as crianças a aprender. A aprender. E também hospitalar. É um trabalho muito bacana, pouco divulgado, que são os indivíduos que ficam muito tempo ali em tratamento, que acabam não podendo frequentar a escola, e é aí que o psicopedagogo atua, né, mediando esse processo de aprendizagem, mesmo nos ambientes ali, né, do hospital. E aí eu trago o projeto de lei que está mais avançadinho ali, que é a PL 116 de 2024, do Sindicato dos Psicopedagogos, que já foi aprovado pela Comissão de Educação e precisa passar pelas comissões de Saúde e Cidadania. Temos um longo chão pela frente, mas a gente precisa lutar para que a psicopedagogia tenha essa importância e valorização, porque, de fato, é uma engrenagem. Se não tem o psicopedagogo ali, a gente não tem uma efetividade na aprendizagem. Então, ele é tão importante quanto tantos outros profissionais. E aí onde a gente pode atuar, né? Escolas, clínicas, por que não empresas? O psicopedagogo pode atuar em todos os locais onde tem o quê? Interação humana. Porque a gente não aprende só no chão da escola. A gente aprende com os nossos pares. A gente aprende no trabalho. A gente aprende enquanto interage. Então, onde tem desenvolvimento humano, tem psicopedagogia. E aí eu vou deixar 3 livros como um convite para se aprofundar, e pouco do que eu trouxe aqui estão neles. A Psicopedagogia Institucional, ele é bem atual, ele vai falar desses fundamentos e práticas na pós-pandemia, porque aqui quem trabalha no consultório sabe.
Tem muitas crianças vindo com diversas dificuldades, principalmente depois desse período, né? E a gente precisa ter um olhar, que nem tudo é de fato transtorno, mas uma defasagem também. E aí o psicopedagogo consegue ter esse olhar, esse patamar. O da doutora Ângela Matilde Soares, Porque eu vou ao psicopedagogo. Isso aqui, gente, é um best-seller da psicopedagogia, porque traz uma amplitude, uma introdução, formatos interessantes para vocês falarem de forma lúdica para o paciente, por que ele está ali, porque muitos não entendem. Eu falo isso porque eu recebo ligação de gente perguntando se eu faço terapia, se eu posso medicar. Gente, não. A gente não é psicólogo, não é fonoaudiólogo, não é terapeuta da aprendizagem da saúde que faz essa intermediação. Deixa eu voltar. E o último aqui, ó, da Vetor, Psicopedagogia em Movimento. Aqui tem vários coautores trazendo reflexões teórico-práticas sobre a praxis psicopedagógica. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, um pouquinho do que eu falo, do quanto eu sou apaixonada pela psicopedagogia, estou no Instagram como @CamilaZampaulo. E aí vou finalizar, vou fechar, com uma frase de um dos grandes nomes da psicopedagogia, que é a Nádia Bossa. Quando a gente fala de psicopedagogia, a gente fala de Jorge Visca, de Alicia Fernandes, de Sara Paim, e eu não posso deixar de falar da Nádia Bossa. Eu creio firmemente que hoje, no atual momento histórico, fazer psicopedagogia é ensinar a pensar. Não é ensinar a aprender, é ensinar a pensar. Ensinar a pensar é mais do que ensinar a aprender. Que possamos ser instrumento de desenvolvimento na vida de cada pessoa que passa por nós, porque a gente desenvolve e se desenvolve. Muito obrigada.